A meu ver, se torna fundamental aqui, nestas aproximações que nós temos, investigar a natureza do pensamento, assim como também das emoções. Observe que os sentimentos, eles se apresentam em razão da presença de pensamentos. E ele é a base para as emoções. Porque se torna fundamental esse estudar a nós mesmos, este aprender sobre o autoconhecimento, porque isso nos aproxima de uma qualidade de mente diferente. As pessoas querem encontrar a mente zen. Elas querem também se depararem com a presença da realidade divina. Quando perguntam como encontrar Deus. E um outro assunto que envolve tudo isso é a importância na vida da felicidade. Portanto, como encontrar a felicidade? Como encontrar Deus? E o que é esta mente livre, silenciosa, onde há paz, alegria e liberdade nela, que alguns chamam de mente zen? Deixando de lado todos esses termos, vamos investigar aqui, nesta compreensão de nós mesmos, por exemplo, o que é a mente? O pensamento é parte, a emoção é parte, o sentimento e a sensação também é parte desta mente. Em geral, nós estamos lidando com as emoções quando elas não são favoráveis, aprazíveis, tentando controlar. Observe isso, tentando dominar, reprimir ou fazer alguma coisa contra estas emoções. No entanto, observe que isso não resolve o problema da raiva, do medo, da ansiedade, desse estado de dor da solidão. Portanto, aquilo que envolve a presença dessas emoções que chamamos de emoções negativas ou aflitivas, que produzem sofrimento, nenhuma dessas emoções se resolve controlando, dominando, reprimindo ou lutando contra elas. Isso não faz com que o problema desapareça. Observe que as emoções, elas são em nós extraordinariamente fortes, assim como também os nossos pensamentos. Nós não sabemos tratar com eles, lidar com eles. Eles estão constantemente, os pensamentos, assim como os sentimentos e as emoções, produzindo ações em nossas vidas. Nós precisamos compreender como tudo isso funciona. Portanto, nesse encontro com a felicidade, com Deus, com esta mente livre, que podemos dar qualquer nome para ela, mas que de fato não é a mente como nós conhecemos, com a qual estamos convivendo, na verdade já há milênios, que é esta mente egóica, que é esta mente do eu, nós precisamos compreender como isso funciona. Assim, em primeiro lugar, nós temos aqui que estar conscientes, alertas, para saber ou reconhecer diretamente
nossas emoções, nossos pensamentos, sentimentos, como isso acontece dentro de cada um de nós. É isso que nós estamos aqui trabalhando. Quando nós temos esta ciência, esta consciência, o que de fato acontece? Portanto, aqui a primeira pergunta é essa: nós estamos conscientes dos nossos apegos? Nós vivemos presos, apegados, atados aos pensamentos, aos sentimentos e também às nossas emoções? E nós temos consciência desses apegos, da representação disso para cada um de nós, desses fortes sentimentos que temos. Quando ficamos com raiva de alguém e sentimos ódio dele, ou inveja, ou algum nível interno de antagonismo, de medo. Nós vivemos nesse gostar e não gostar de pessoas. Assim, nós estamos constantemente formando amigos, que são aqueles que nós gostamos deles, porque eles nos dão algo a nível de conforto, de consolo, de preenchimento emocional, de pensamento, sentimental, ou em algum outro nível. Então nós ficamos amigos desses. E os que nos desagradam, porque discordam de nós, não aceitam as nossas opiniões, ou não representam um nível de aquisição puramente pessoal e egocêntrica, nós ficamos inimigo desses. Assim nós temos esses apegos aos sentimentos de prazer com os amigos, apego aos sentimentos de indiferença ou de sofrimento, de desgosto, de descaso com os inimigos. Isso é algo muito forte. E isso está controlando, observe, isso está controlando nossas ações nas relações. Assim, quando falamos em felicidade, para nós felicidade é o preenchimento nestas realizações das ações tomadas nas relações. Então, repare, nós temos ações que tomamos nessas relações com as pessoas e esperamos que nestas ações, nessas relações, nós sejamos preenchidos, nós tenhamos um preenchimento com eles, com ele ou ela. A isso nós chamamos de felicidade. Qual será a verdade sobre a felicidade? A felicidade consiste nesta ciência da vida, sem sofrimento. Não é na aquisição do prazer, que é o que nós esperamos nas ações, nas relações com os amigos. Para nós, felicidade é isso. Para nós, também, felicidade consiste em conquistas, em realizações externas, materiais, conforto, prazer, preenchimento, algo que conseguimos em aquisições de bens, conseguimos também no poder, no controle, na ilusão do controle da vida, do controle sobre o outro, nesta relação mais íntima e próxima,
que nós chamamos de amor, repare, estamos diante de algo completamente ilusório, completamente falso, mas é isso que nós chamamos de felicidade. Esse amor, que é dependência, controle, domínio, algo carregado de ciúme. Todo esse modelo que acabamos de colocar aqui, com essas palavras, descrevem de uma forma ampla e muito clara a presença desse eu, desse ego. A presença do ego vive neste apego aos pensamentos, aos sentimentos, às emoções. Tudo na vida tem que girar em torno daquilo que ele espera, procura e busca no outro, na vida, nas situações. Uma vida egocentrada é, naturalmente, uma vida infeliz, de completa separação da realidade da vida como ela é. É na vida como ela é, quando o ego não está, que o sofrimento não está. Quando não temos a presença do sofrimento, porque o ego não está, temos a presença da felicidade. Aqui eu me refiro à real felicidade. O prazer não é felicidade. O preenchimento não é felicidade. O controle sobre ele ou ela, emocional, sentimental, romântico, não é felicidade. Isso é dependência, é medo, é desejo preenchido, é o atendimento, é o ser atendido na solicitação da satisfação que o prazer representa, mas não é felicidade. Portanto, nossas ações não são ações livres, onde o amor é real, onde a verdade impera, porque não temos ciência da verdade sobre nós mesmos. Aprender sobre o autoconhecimento é descobrir como soltar isso, soltar esta psicológica condição de ego-identidade, que firma sua estrutura no modelo conhecido, que é toda essa estrutura psicológica, social, de condicionamento que nós recebemos do mundo à nossa volta. Nós estamos vivendo dentro dos valores culturais, sociais, que recebemos da mídia, que recebemos da educação, daquilo que nós chamamos de educação. Nada sabemos sobre a verdade da educação, da verdade do amor, da verdade da paz, da verdade sobre Deus. Aprender sobre o autoconhecimento é descobrir como olhar para tudo isso dentro de cada um de nós. Isso está em nós, nesta mente, que é a mente egóica. E se esta mente está presente, não há mente livre. Se queremos chamar de mente zen, ok? No entanto, aqui estamos apontando para algo além da mente, como nós conhecemos, para esse natural estado de ser, além de todos os estados que nós conhecemos, porque identificamos em nós pelo pensamento, pelo sentimento e pelas emoções. Lidar com verdade, com os pensamentos, com os sentimentos, com as emoções, se reflete no viver
onde atendemos o momento presente em uma qualidade de ação, de sentir e de pensar aqui no momento, sem o eu, sem o ego. Isso é algo possível quando descobrimos como ter uma aproximação da vida pela meditação. O que é meditação? A meditação tem por princípio, por base, por fundamento, um olhar para as nossas reações, sem colocar uma identidade neste olhar. Olhar para a emoção, por exemplo, sem colocar uma identidade envolvida na emoção. Em meio a um desconforto emocional, a uma dor emocional, por exemplo, como é que olhamos para o medo? Como é que olhamos para a ansiedade, para a angústia? Não é isso o resultado de um modelo de pensamento? Observe que nenhum desses sentimentos surgem quando não há pensamentos envolvidos. A presença dos pensamentos é a presença desta qualidade de sentimento e emoção presente na mente. Portanto, como é que olhamos para isso? Qual é a forma que temos de nos aproximar do sentimento, da emoção e também do pensamento? O que nós temos feito é colocar uma identidade presente na experiência do sentir, na experiência do pensar, na experiência da emoção. Então, nesse se emocionar, tem alguém. Nesse pensar, tem o pensador. Nesse sentir, tem alguém envolvido. É assim que estamos lidando com as reações que surgem. E o que é se aproximar de uma forma nova desta qualidade de experiência? É se aproximar sem o experimentador. Ao surgir um pensamento, apenas olhe. Um sentimento, apenas constate. Uma emoção, apenas fique ciente, mas não se envolva. E observe o que ocorre com o medo, ou com a raiva, ou com a tristeza. Então, o que é a meditação? É descobrir como lidar com o momento presente, com o que quer que esteja surgindo aqui, a nível de sentimento, de emoção, pensamento, sensação, sem colocarmos uma identidade nisso. Não é ir para um lugar afastado, ali se assentar, fechar os olhos e ficar lutando contra pensamentos, tentando esvaziar a mente de todo esse modelo psicológico. Todo esse esforço ainda é o esforço de uma entidade que se vê presente no esforço. Essa entidade é o eu, é o meditador. Isso não é real meditação? Isso é técnica de meditação, é prática de meditação. Mas a verdade da meditação é o fluir com o momento, sem o eu. Isso requer a presença do autoconhecimento, e não de uma técnica, de uma prática, de um exercício, de uma postura diferente para o corpo, de uma nova forma de respirar, ou desse lutar contra os pensamentos, na tentativa
de silenciar a mente. Quando nos aproximamos para olhar estas reações que surgem, enquanto você dirige o seu carro, enquanto você caminha, enquanto você conversa com alguém, aqui no momento você está ouvindo essa fala? O que lhe impede apenas de escutar? Aquilo que irá lhe impedir de escutar é o que lhe impede desta ciência da meditação, que é exatamente interferir com aquilo que o som significa, que o som expressa, que o som representa. Escutar é apenas escutar. Quando você está ouvindo pássaros cantando, você não interpreta, não avalia, não julga, não compara, não rejeita e também não aceita. Você apenas escuta. Esse escutar revela a profundidade do silêncio daquele pássaro cantando. Há um intervalo, há um espaço de silêncio entre uma pequena nota musical cantada por ele e uma próxima. E você consegue escutar com a totalidade do seu ser de uma forma natural, porque não há pensamentos dentro da sua cabeça enquanto o pássaro canta. É só o escutar. Não existe alguém escutando, é só o escutar. Da mesma forma, estamos lhe convidando aqui para escutar essa fala, para escutar um pensamento dentro da sua cabeça, sem interferir com ele, para escutar a sugestão de um sentimento que vem junto com o pensamento, sem interferir com esse sentimento e com esse pensamento. Apenas escutar. Então, repare, estamos diante de algo muito básico. Talvez não seja tão simples. Ouvir um pássaro não é complicado. Mas ouvir uma outra pessoa dizendo coisas é algo diferente. Porque você pode gostar do que ela está dizendo e você pode não gostar do que ela está falando. Quando você não gosta, a pessoa está presente nesse não gostar. Quando você gosta, a pessoa está presente nesse gostar. Essa é a dificuldade. Nós estamos sempre, constantemente, em razão de uma desatenção sobre as nossas reações, nós estamos sempre colocando a posição de alguém presente dentro da experiência. Enquanto alguém fala, o experimentador está aqui para concordar ou discordar. Isso é desatenção. Isso é a ausência do que estamos propondo aqui para você. Estamos lhe propondo uma aproximação do momento em meditação. E meditação é simplesmente escutar, sem concordar ou discordar. Assim, todo esse contato com as nossas reações, sejam sentimentos, emoções, pensamentos, aquilo que está acontecendo dentro de você, como aquilo que está acontecendo do lado de fora, como aquilo que está acontecendo externamente. Aprender a olhar, a escutar, a perceber, sem se envolver diretamente com isso. É estar em um estado onde a mente se aquieta, silencia e, de uma forma natural, percebe. Há uma percepção sem o percebedor. Há um escutar sem alguém no escutar. Há um olhar
sem alguém nesse olhar. Então, como podemos ter uma aproximação da verdade sobre Deus? Como encontrar Deus? Portanto, tudo o que nós precisamos para este real encontro com a vida, para esse encontro real com a felicidade. Aqui eu me refiro à real felicidade. A verdadeira felicidade consiste, como acabamos de colocar, em viver livre de conflitos, desordem, confusão, livre de sofrimento. A forma de nos aproximarmos diretamente disso é pelo autoconhecimento. Precisamos compreender como a mente funciona, como estamos lidando com o momento presente, com aquilo que acontece aparentemente do lado de fora e aparentemente do lado de dentro. A vida como ela acontece, esta distinção entre externo e interno, também desaparece quando aprendemos a escutar, a perceber, a olhar sem o eu, sem o ego, sem este mim. Portanto, a meditação é algo que aqui está presente, momento a momento, se revelando, instante a instante. Quando há esta compreensão de nós mesmos, isso descarta esta ilusória identidade que se separa do outro, que se separa da vida, que se separa como um elemento para ter pensamentos, para ter sentimentos, para ter emoções e tomar ações. Quando não temos mais esta separação, esta divisão, em razão da presença da meditação, da visão do autoconhecimento, nós temos a vida acontecendo. Sim, ela é a presença de pensamentos, de sentimentos, sensações, emoções. Mas não temos mais a ilusão de uma identidade presente, que se vê no controle, que se vê na exigência de que a vida, para ela, aconteça da forma que ela deseja. Se a verdade de ser está presente, não existe esse eu, esse mim, essa vida de alguém. Portanto, aquilo que aqui investigamos com você, aprofundamos com você, é como lidar com a vida sem o eu, sem o ego. Então, o que é meditação? É a ciência que nasce do autoconhecimento. E a presença do autoconhecimento revela esse espaço, este silêncio, esta quietude, porque a mente se aquieta. Se queremos chamar esta mente de mente zen, ok? Mas estamos falando de uma mente livre do passado, livre de inclinações e tendências, sejam elas políticas, filosóficas, espiritualistas, religiosas. Quando a mente está livre, não há mais esta psicológica consciência do eu, não há mais esta psicológica identidade do eu, não há mais esse sentido de uma identidade que se vê presente, sendo o pensador, o experimentador, o que toma ações. Portanto, o nosso verdadeiro encontro com Deus não é o encontro que você, como uma pessoa, realiza. É um encontro que se revela quando Deus se revela. E ele se revela quando a ilusão termina. A realidade da vida, ela é diferente da ilusão da mente. Na mente estamos vivendo na ilusão sobre a vida.
Aqui estamos apontando para a realidade da vida. E a vida é real quando não há mais esta mente. O fim desta mente que conhecemos, desta mente conhecida, desse modelo de consciência pessoal, é o fim desta ilusão. Quando temos a realidade, não temos mais a ilusão. A ciência da realidade é o fim para a ilusão. E esta ciência não nasce da mente, nasce de um estado livre da mente. É por isso que algumas vezes eu chamo isso de não mente, de real consciência, de divina consciência. Independente desses nomes, dessas palavras, porque de fato elas não representam absolutamente nada, nós estamos apontando para algo fora do conhecido, algo possível para cada um de nós. Mas não é possível para esse eu, para esta mente, para esse modelo de ser alguém. Os encontros que nós temos aqui nos finais de semana, neles nós estamos trabalhando isso com você. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite. Nós estamos aos sábados e domingos juntos, de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Conhecer a si mesmo é se desidentificar do passado, da memória. É se desidentificar desta autoconsciência. Esse sentido do eu aparece e ele é descartado. Esse sentido de um eu consciente